Galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Piretips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 30 de dezembro de 2025, terça-feira. Uma terça-feira que a gente tem bons jogos e grandes jogos, então não quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. E também, galera, o link da BRBet, que se você fizer o seu cadastro lá hoje, que tá aí fixado nos comentários o link, faz seu cadastro lá hoje, faz depósito mínimo, tá? Que se eu não me engano é de R$10. Você fazendo esse depósito mínimo e me mandando um comprovante, você vai estar ficando um mês totalmente de graça no nosso grupo VIP, tá? Então é muito legal e vale muito a pena fazer, além do sorteio que tem lá, além de tudo que tem lá, sorteio de iPhone 17 Pro Max, PS5, tá? Bancas. Então é muito importante, muito bom para você tá fazendo o seu cadastro lá, tá bom? Então o link tá aí fixado nos comentários. Jogo entre Al-Ettifaq e Al-Nassr, esse jogo 2h30 da tarde. Galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para mim, vitória do Al-Nassr, tá? O Al-Nassr vem numa fase muito boa, é o líder aqui com 30 pontos, mas tem o Al-Tahou com 28 pontos, então o tropeço aqui do Al-Nassr, o Al-Tahou vencendo, ele ultrapassa o time do Al-Nassr. Claro que vai ser por momento, mas ultrapassa, né? Então, se o Al-Tahou continuar vencendo, depois que vence esse jogo, o Al-Nassr tropeça, continua na liderança, tá? Então o Al-Nassr não pode bobear. Tem o Al-Hilal chegando também. E o Al-Ettifaq é um time que aqui é o 18º, 18º não, é o 8º colocado aqui, tá? Então pra mim, galera, não tem como. Pra mim é vitória do Al-Nassr, sem muita enrolação. Eu gosto do jogo também pra gente ver pelo menos 2 gols, tá? Eu não forçaria tanto, mas é um jogo para 2 gols. Não duvido que a gente possa ter um 2,5 também, tá? Mas nesse cenário aqui, eu gosto da vitória do Al-Nassr, tá? Próximo jogo a gente tem Benin contra Senegal. Esse jogo 4 horas da tarde, Copa Africana de Nações. Senegal que vem numa fase boa. Senegal que venceu o seu primeiro jogo, depois empatou o segundo jogo. Então precisa vencer esse jogo para garantir essa liderança. Lembrando que o Congo tá chegando, tá? Então a Senegal precisa vencer esse jogo contra Benin, que venceu, se eu não me engano, Botsuana, tá? E pra mim é vitória de Senegal, tá? Gosto da vitória de Senegal, pagando uma odd de 1.30. Pra mim é uma grande seleção, uma seleção muito forte e vence esse jogo. Jogo pra menos, 3,5 também. Como eu sempre falo aqui pra vocês, Copa Africana de Nações é muito under, então eu gosto desse menos 3,5 também, tá? Agora, galera, vamos para uma rodada de Premier League, tá? A gente tem bastante jogos aqui da Premier League. Primeiro jogo, Burnley e Newcastle, esse jogo 4h30 da tarde. Galera, pra mim, esse jogo aqui, vamos lá, o Burnley, puxando a classificação, ele tá na zona de rebaixamento, ele é o penúltimo colocado. O Newcastle é o 14º colocado, também não tá longe dali não, então o Newcastle precisa vencer, tá? E é um time mais forte. Pega o Burnley, que joga dentro de casa, pode trazer um pouco de dificuldade para o Newcastle por conta disso, tá? Mas para mim o Newcastle não perde esse jogo. Newcastle empate anula, eu gosto. Mas o melhor cenário para mim para esse jogo é 2 gols. Como eu falei, o Burnley tá desesperado, quer sair ali da zona de rebaixamento, então 2 gols eu gosto bastante. Não duvido até de uma ambas marcam, tá? Próximo jogo a gente tem Chelsea e Bournemouth. Esse jogo 4h30 da tarde, galera. Para mim aqui, o Chelsea não perde esse jogo. Mas o Chelsea é um time que não dá para confiar realmente, né? Contra o Aston Villa, tá bom, o Aston Villa vem numa fase muito boa, mas mesmo assim era favorito, tá? E eu falei aqui para vocês que o valor tava no Villa, porque a fase do Villa era muito boa e a odd do Chelsea, na minha opinião, tava baixa. Aqui, de novo, odd baixo pro Chelsea, tá? Mas aqui é o time do Bournemouth que não tá numa fase tão boa assim. Aí já é diferente, né? O Chelsea é o 5º colocado, o Bournemouth tá aqui brigando quase na zona de rebaixamento. E como visitante, o Bournemouth não é um bom visitante, como mandante, o Chelsea também não é tão bom mandante assim. Galera, essa vitória do Chelsea eu pegaria mais no ao vivo com uma odd mais alta, tá? Vai vir mordido com certeza depois dessa derrota pro Aston Villa. O jogo para 2 gols eu gosto também, tá? Mas a odd tá muito baixa. Eu não duvido o jogo para mais realmente, jogo pra gente ver ambas marcam, tá? Até ambas marcam, 2,5, não duvido, tá? Deixa eu ver o confronto direto entre elas, só pra gente ter, dar uma olhada aqui. Ó, último jogo na casa do Bournemouth 0x0, na casa do Chelsea 2x2, 1x0 Chelsea, 2x1 Chelsea. Esse jogo aqui eu gosto de buscar algo a favor do Chelsea, tá? Ou Chelsea para vencer um dos tempos, ou vitória do Chelsea, eu gosto, tá? Mas também de 2 gols. Próximo jogo, West Ham e Brighton, jogo 4h30 da tarde também. Galera, jogo para mim para gols. O time do West Ham tá numa fase muito ruim. O West Ham aqui na zona de rebaixamento, tá o 18º colocado com 13 pontos e o Brighton tá tentando aqui sair desse meio de tabela para baixo, né? Chegar ali
perto do G5 ou até mesmo o G4. Mais difícil, hein? Difícil porque a fase do Brighton também não é tão boa assim. Mas vamos lá, para mim, jogo para gols, como eu falei, tá? Jogo para gols, gosto bastante de ver esse over 1,5, tá? Pagando uma odd de 1,22, gosto desse over 1,5. Também gosto desse ambas marcam e eu não duvido até de um jogo pra gente ver o 2,5. Eu vejo um jogo muito aberto aqui, um jogo over. Os últimos jogos aqui do Brighton, vamos lá, ambas marcam, de 5 jogos do Brighton e também do West Ham. Dos últimos 5 jogos, em 4 bateu ambas marcam, tá? Então pra mim é jogo pra gols, esse ambas marcam é um bom cenário para esse jogo. Próximo jogo, temos o Rangers e St. Mirren, esse jogo que é 4h45 da tarde. Galera, pra mim o Rangers não perde esse jogo aqui, tá? Pra mim o Rangers empate anula, eu gosto, tá? Mas eu também vejo o jogo pra pelo menos a gente ver 2 gols, tá bom? E é isso, galera. Aqui é sem muita enrolação na primeira divisão da Escócia. O Rangers, que tá numa fase aqui boa até, né? No terceiro colocado, é um time que poderia estar melhor? Poderia. Mas é o terceiro colocado, então, e jogando dentro de casa é bem forte, tá? Montreal e Celtic, esse jogo 5 horas da tarde. Galera, o Celtic é a grande força, né, da Escócia. Não sei se vocês conhecem, mas a maioria de vocês acredito que conhece, porque já trouxe bastante aqui no canal. Então o Celtic é um time que está sempre na liderança. Esse jogo é muito importante, porque se ele vencer esse jogo, ele empata o número de pontos com o time do Hertz. Então é muito importante vencer o Montreal, tá? E torcer pro Hertz tropeçar, tá? Pra mim é Celtic empate anula, mas eu também vejo um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Ó, o confronto direto, o Celtic é bem favorito. O time do Montreal é bem freguês. Ó, 3x2 pro Celtic, 3x1 pro Celtic, 4x0 Celtic. Se a gente puxar mais, ó, 3x0 Celtic, 3x1 Celtic, aí teve 1x1, 2x1 Celtic, tá? O Celtic é bem favorito, então eu gosto muito desse empate anula, tá? Para encerrar, 2 jogos aqui da Premier League, Arsenal e Aston Villa, 5h15 da tarde. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui é uma odd. Tá, o Arsenal é muito forte, mas eu já falei contra o Chelsea. Se tem um time que pode aprontar para cima do Arsenal, e já aprontou, já venceu o Arsenal dentro da casa do Aston Villa, é o Aston Villa, tá? Então cuidado com essa odd tão baixa que o mercado está colocando pro time do Arsenal. É favorito? Sim, é favorito. Mas no ao vivo, com uma odd muito mais alta, na minha opinião, é melhor a gente pegar uma odd 1.8 para cima, tá? É o que eu gosto. Mas para mim, o Arsenal vence? Para mim vence, como eu falei. Mas não tem valor nessa odd de 1.44, tá? Toma cuidado, tá bom? Aí o valor para mim vai estar no time do Aston Villa. Buscar um handicap asiático mais 2 para Aston Villa, tá? Aí sim eu buscaria. Deixa eu ver se tem aqui o handicap asiático pro time do Aston Villa. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, mais 1.25, tá? Que é um pouco mais arriscado que o mais 2, tá? Tá um 1.85. Então mais 2... Se abrir linha, vai estar pagando uma odd de 1.30, tá? Eu gosto, tá? Eu gosto. Não, o handicap asiático mais 2 significa que o Aston Villa não pode perder por 3 gols ou mais de diferença. Perder por 2 gols de diferença, a aposta é devolvida, tá? Então eu gosto desse handicap. Então para mim o valor tá sim no Aston Villa. Toma cuidado com essa odd baixo pro Arsenal. É favorito, mas o Aston Villa vem numa fase boa. Eu tô achando uma odd muito baixa pro Arsenal. Também, um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols, eu gosto, não duvido até de um jogo pra mais, tá? Esse ambas marcam, não duvido, tá? Próximo jogo a gente tem Manchester United e Wolverhampton, jogo 5h15, galera, realmente, United bem favorito, Wolverhampton vem numa fase muito ruim, perdendo aí, galera, é o último colocado, praticamente tá quase rebaixado já, o United jogando dentro de casa, vem jogando bem, tá? Então pra mim é vitória do United, tá? É difícil falar essa vitória do United a 1.33, eu não confio, mas realmente a fase do Wolverhampton é muito ruim, realmente o Wolverhampton é muito frágil, tá? Então pra mim é vitória do Manchester United. Gosto também de um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols, porque o time do Wolverhampton, tomando um gol, ele tá se abrindo, tá se expondo, ou até mesmo já do começo do jogo ele já vem se abrindo, ele já vem se expondo, porque ele precisa vencer, precisa sair da zona de abaixamento, então ele não pode esperar os seus adversários, ele tem que ir pra cima. E nisso ele sofre muito, tá? Então pra mim jogo para 2 gols também é até um jogo para 2,5 com o United saindo na frente do placar, beleza? Então é isso, galera, esses são os palpites. Como eu falei, uma terça-feira de bons jogos e muitos jogos, então vamos aproveitar. E galera, vamos pra cima aí que 2026 tá chegando e vai ser um ano muito abençoado pra gente, se Deus quiser. Tamo junto e vamos que vamos.